Bom, gente, eu nem testei, né, vocês me ouvem bem? Dá pra me ouvir bem? Imagino que sim, tá. É coisa de chato, né, para ter escrito introdução, né, que prolegômenos não é mais do que uma palavra difícil para se falar introdução, né, mas aí já vai um pouco do meu perfil psicológico de ser um chato, né. Eh, gente, o meu texto, né, e a minha fala vão nesse sentido justamente de pensar uma introdução, né, de pensar algumas questões fundamentais para a gente pensar a prática psicoterapêutica a partir, né, da psicologia materialista histórico-dialética. Eu não vou conseguir expor aqui tudo, bem pelo contrário, vai ficar uma exposição bastante confusa, corrida, né? Vocês sabem, quem já conversou comigo sabe como minha cabeça funciona. É extremamente caótico aqui dentro e, consequentemente, quando eu externalizo também continua sendo extremamente caótico. E, né, tem que tomar cuidado aí com a questão de tempo, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer, né, o pessoal que está organizando o evento, né, ao pessoal que participou, mandou texto, ao pessoal que comentou, né, eu acho que é uma coisa muito legal que a gente está começando essa iniciativa, que ela tem dado frutos interessantíssimos, né, porque a gente às vezes esquece que nós, né, que estamos na ponta, né, nós que estamos ali no contato direto, né, com a população, com a classe trabalhadora, né, com o sujeito mesmo em sofrimento, é muito comum que a gente vá buscar, né, materiais teóricos, né, textos, e muitas vezes a gente não se perceba como produtor do conhecimento, né? Então, o fato da gente estar escrevendo esses textos, o fato da gente estar aqui hoje discutindo esses textos, vai muito nesse sentido também, de entender que, pô, a gente está ali, né, atuando, né, a gente está vendo ali a prática psicoterapêutica acontecendo diariamente, né, e a gente precisa refletir sobre isso, né, a gente não precisa só buscar as coisas prontas vindo lá da faculdade, de uma revista, etc., né, a gente tem que produzir esse conhecimento também, justamente pela centralidade, né, que tem a prática aí para nossa teoria, né. E é justamente por isso, né, que eu escrevi esse texto, considerando aí, né, eu diria, três bases, né, que eu tenho para falar sobre isso. A primeira é a minha formação, né, eu não fui formado para ser psicólogo clínico, a minha formação foi completamente para ser pesquisador, o que tem seus pontos bons e seus pontos ruins. Por outro lado, eu acabei indo trabalhar, né, na ponta, né, primeiro em um CAPS, e hoje em dia eu trabalho como psicólogo particular. Eu trabalho no atendimento individual, então tem essa atuação direta aí com a psicologia clínica. E terceiro, como supervisor, né? E eu quero dar um destaque para esse terceiro ponto, porque eu acho que foi o espaço que mais me permitiu realmente pensar as questões teóricas, né, da psicoterapia. Né? Na prática, às vezes, né, a gente não consegue refletir sobre as coisas. Né? E daí, quando a gente vai para um espaço de discussão, de elaboração, de formulação de hipóteses, né, de possibilidades de intervenção, aí parece que a coisa flui de outra maneira. Né? É, então, bom, nesse sentido, então, ano passado eu comecei a elaborar esse texto. É uma forma extremamente simples e rascunhada das ideias que eu tenho na minha cabeça, mas é o que deu para escrever no tempo delimitado, né? E, bom, primeiro, né, qual que é a minha intenção com esse texto, né, com o meu artigo? Primeiro era compreender, né, as relações entre a prática psicoterapêutica e os desenvolvimentos teóricos, né. A gente ouviu muito nos últimos anos, né, principalmente com a popularização da PHC, né, da psicologia histórico-cultural, de que não, Vygotsky foi um clínico, né, Vygotsky teve uma atuação clínica, e daí parece que Vygotsky tem um sistema teórico, né, que a gente consegue ali aplicar a psicoterapia, né. E quando a gente vai ler os textos do Vygotsky, realmente tem muita coisa nessa prática clínica, mas muito pouco de algo efetivo enquanto um sistema teórico da psicoterapia. Também tem um outro problema, que é o fato de que a gente está tentando muitas vezes, né, especificar uma clínica histórico-cultural, né, quase como colocar uma tag ali, um rótulo, né, a nossa clínica histórico-cultural que se diferencia das outras clínicas, né, mas, e esse é o ponto que eu quero destacar nesse texto, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e não pensar qual que é a especificidade da nossa clínica, mas primeiro o que todas as clínicas têm em comum. Né? O Vygotsky, ele não queria formular mais uma teoria, mais uma abordagem, ele queria formular uma psicologia geral.
E eu acho que é essa linha que a gente tem que seguir quando a gente pensa numa teoria, né, psicoterapêutica. A gente tem que pensar nas questões mais gerais. A gente tem que pensar no que há de desenvolvido pelas outras teorias e que, sim, em muitas delas, muito mais avançadas do que a nossa, para a gente ver aonde que eles acertam, quais são os seus limites, se eles acertam, por quê, se eles erraram, é aonde. Então, ao invés de se diferenciar, né, como mais um produto no mercado, a gente tem que tentar fazer a ciência. E eu acho que isso é muito mais difícil, né, do que simplesmente vender um produto diferenciado, né? Que a minha clínica é a história cultural, né? Ela é a crítica, ela é a que considera o social, né? E daí a gente começa a colocar uma série de elementos para diferenciar a nossa prática das outras. Muitas vezes são elementos que nem diferenciam tanto assim, né? E muitas vezes às custas de uma série de simplificações de outras abordagens com as quais a gente poderia, inclusive, estar dialogando, né? Então, a partir disso, né, eu elaborei, eu sistematizei ali 7 problemas, as 7 questões que eu entendo que seriam importantes a gente responder para pensar a nossa prática e a nossa teoria psicoterapêutica, né? Questões como quais são os objetivos da psicoterapia, né? Quais são os casos, situações em que a psicoterapia é uma intervenção benéfica ou necessária, né? Quais casos que extrapolam ali os limites da psicoterapia, né? Quais são os seus modos de ação, suas ferramentas, seus instrumentos, etc., de quais possibilidades e meios, né, a psicoterapia faz uso, né? Quais são os princípios, as diretrizes éticas que orientam a prática, né? Como que eu avalio a eficácia, como que eu avalio o sucesso da psicoterapia, e quais são os conceitos, né, as categorias fundamentais, né, numa psicologia geral, que eu tenho que pensar, né, para aplicar a minha prática psicoterapêutica, né? E também quais são os conceitos ali mais específicos da psicoterapia, né? Porque a gente tem que entender que existe a ciência geral, né, a psicologia, e existe os seus campos de atuação, existem seus objetos específicos, né? E eu não posso simplesmente traduzir um para outro, né? Então, nisso, a partir disso, eu fui elaborando, fui pensando então primeiro, né, em alguns problemas que eu vejo, né, da aplicação, da transposição de certos conceitos, né, principalmente vigotskianos, né, que é o autor aí mais popular, né, para o campo da psicoterapia, e que muitas vezes colocam, né, isso como a prática psicoterapêutica, né, vigotskiana, clínica vigotskiana, né? E daí a gente vê, tem 5, 7 propostas diferentes do que seria uma clínica vigotskiana, todas muito diferentes uma da outra, né? É, e todas muitas vezes, né, pegando conceitos, pegando formulações do Vygotsky, né, que vai ser para o campo da educação e colocando para o campo da psicoterapia, né, o que eu pelo menos acredito ser uma transposição bastante complicada. Enquanto isso, muitos outros conceitos vigotskianos, né, acabam sendo escanteados, né? Então, até a professora Isabel trouxe hoje na fala dela, né, a questão da compensação, a questão da deficiência, né, a questão da plasticidade cerebral, né, a gente vê, nossa, isso quase não é abordado, né, em textos materiais sobre a clínica histórico-cultural, né, mas o conceito de ZDP sempre tem uma centralidade, né? Além de vários problemas, né, o próprio fato de ZDP ser um conceito, né, zona de desenvolvimento proximal ou iminente, ser um conceito central em Vygotsky, né? Isso é uma ideia que vem muito com as traduções do Vygotsky do inglês para o português, né, a partir da formação social da mente. Você vai pegar as obras completas do Vygotsky, né, as obras escolhidas, né, que é o que a gente tem mais disponível, o conceito de ZDP é muito pouco utilizado. Então, assim, né, é um ponto assim que me chama a atenção, e é um ponto que me chama a atenção é a gente pensar, né, nessa prática psicoterapêutica, esse sistema teórico psicoterapêutico, muitas vezes que não é entregue como algo pronto, né, como algo fechado. E eu discordo disso de uma maneira tremenda, assim. A nossa teoria, né, não só psicoterapêutica, mas geral, ela é extremamente aberta em construção, né? Não adianta a gente pegar um conjunto de textos de um autor, né, que faleceu há 90 anos e pensar, ok, aqui está a psicologia pronta, né? Vygotsky não deixou uma psicologia pronta. Nenhum autor que a gente vai usar como referência deixou uma psicologia pronta, né? Mas deu uma série de elementos importantes, de princípios importantes para a gente pensar essas práticas específicas, né? E é isso que eu entendo que a gente tem que conseguir sistematizar, né? Então, parte da minha tentativa, né, principalmente na segunda parte do texto, foi justamente tentar sistematizar isso, né? Quais são os conceitos gerais?
né? Quais são as ideias, os fundamentos para a gente pensar, né, uma noção de sujeito, uma noção de relação, uma noção de individualidade, etc., né? Então, princípios como o princípio do determinismo, né, o princípio da unidade da personalidade, consciência e atividade, né, o princípio da reflexão, do reflexo, o princípio do desenvolvimento, né? Então, uma série de princípios que foram elaborados não só por Vygotsky, né, mas por uma série de autores que eu entendo como centrais para a gente tomar como ponto de partida da elaboração da nossa teoria. Além de uma série de outros conceitos, né? Qual que é o lugar, por exemplo, do conceito de vivência, né? Qual que é o lugar do conceito de relação, né? Que é um conceito que não é muito utilizado, por exemplo, por Vygotsky, mas é muito utilizado por outros autores, né? Por Miyazakichev, por exemplo, por Rubinstein. O conceito, por exemplo, de ato, né? Que a Bozovich trabalha bastante, o Rubinstein trabalha bastante, o conceito de modo de vida, que foi muito trabalhado pelos psicólogos cubanos, né, que vem também da Bozovich, do Rubinstein, né, o próprio conceito de atividade, ou o conceito aqui que eu considero, né, pelo menos muito central no campo da psicoterapia, que é o conceito de sujeito, né, que eu acho que dialoga muito bem com o que o André trouxe na fala dele, né, que o sujeito, para o Rubinstein, é aquele indivíduo, é aquela personalidade que tem a capacidade de consciência, ou seja, de refletir sobre a realidade, e tem a capacidade de agir, né, a atividade, ou seja, de atuar, de transformar a realidade. Nós nos formamos enquanto sujeitos na medida em que a gente atua sobre, a gente reflete sobre a realidade, compreende a realidade, toma consciência da realidade e atua sobre ela. E dentro dos limites, né, que o capitalismo nos impõe, que o modo de produção nos impõe, que a realidade nos impõe, a gente tem essa capacidade de ação. Né? Tem uma frase que eu sempre gosto muito do Graciliano Ramos, né, no Memórias do Cárcere, que ele fala que dentro dos limites impostos, né, pelo DOPS e pela linguística, ainda podemos nos mover. E eu acho essa fala muito importante. Não, então, quando o Klaus Roskam fala, né, que nós não estamos presos ao capitalismo como pássaros presos em uma gaiola, né? Então, a gente tem que entender, né, quais são os limites, obviamente, né, da atuação psicoterapêutica, mas a gente tem que entender também quais são as suas possibilidades, né, para a gente não cair no niilismo ou no pessimismo em relação ao nosso trabalho, né? Então, para além disso, né, para além desses conceitos gerais, né, que eu comentei aqui, questão da vivência, da atividade, da personalidade, do sujeito, da relação, etc., né, pensar a partir disso alguns conceitos mais específicos do trabalho psicoterapêutico, né? Então, toda a questão do processo saúde e doença, né, uma noção de saúde, uma noção de adoecimento para PHC, né, o conceito de diagnóstico, né, que é uma coisa sempre muito complicada para a gente, conceitos como de catarse, né, que é um processo que acontece com muita frequência na psicoterapia, os conceitos de insight, né, o que é psicocorreção, o que é o alívio psicológico, então uma série de elementos que a gente tem que pensar de forma mais sistematizada, né, para que enfim a gente consiga finalmente, né, elaborar, né, acho que uma síntese, um sistema teórico psicoterapêutico. Então, basicamente, um artigo é sobre isso. Né? Tem um. E daí, né? Eu vou. Wagner, eu posso me estender por um minutinho para fazer o jabá? Tá permitido? Beleza. É, e daí, uma das minhas iniciativas, né, tentativas de conseguir ampliar isso, é justamente de trazer para cá essa variedade de autores, né, primeiro da psicologia soviética, né, e depois de outras teorias, outros espaços aí de atuação. Inclusive, em breve, hoje eu não consigo apresentar nada para vocês, né, mas em breve a ideia é que a gente possa anunciar aqui, né, em outros espaços, no servidor, nos grupos, né, uma coletânea de textos sobre os fundamentos da psicologia soviética, né, com textos do Vygotsky, do Luria, do Leontiev, mas também da Bozovich, também do Rubinstein, também do Miyazakichev, do Ananiev, do Zaporozhets, né, da Zeigarnik. Então, toda uma série de autores ali que vai nos ajudar, né, a pensar nesse sistema teórico mais geral que vai auxiliar, né, não só no campo da psicoterapia, mas também no campo da formação da nossa psicologia geral. Bom, agradeço a todos aí que me ouviram, né? Assim que tiver mais novidades, a gente vai compartilhando aí nas redes. E desculpa aí se me estendi, desculpa se ficou muito corrido, né? A gente vai se falando. Obrigado a todos aí pela paciência, gente. Um abraço.